Vamos à palavra de Deus? Vamos ao momento chave do nosso programa, o momento da palavra de Deus. O tema da mensagem de hoje é: o que Jesus escreveu para você? Antes de começar aqui, vou só dar um gole numa água aqui. João 8, 1 a 11. Diz assim a palavra de Deus. João 8, versículo 1 do a 11. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Se você me perguntar um trecho da Bíblia que me deixa fascinado, é esse. Se você conversar comigo algum dia pessoalmente, você me perguntar: Lucas, um texto que fala ao seu coração, um texto que me fala muito ao coração, esse texto. Esse texto, como muitos dizem por aí, a gíria popular, é um tapa na cara de muita gente. É um tapa na cara de muita gente que condena muitas pessoas, que não tem amor, que não tem um pouco de esperança, que não tem um pouco de sabedoria para lidar com certas situações. Querem fazer que nem esses fariseus. Vamos acabar com ela, vamos destruí-la, vamos matá-la. Ela pecou, vamos acabar com tudo. Nós somos os estudados, nós somos os sábios da lei. Pessoas gostam disso, as pessoas gostam dessa entonação, as pessoas gostam desse sensacionalismo. Olha, ela pecou, olha o que ela fez ali. E Jesus estava no templo ensinando, como a gente viu no versículo 2, que diz: Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. E como um bom mestre fazia, Jesus, em determinado momento ali, começou a fazer as suas anotações no chão mesmo. Você pode perceber isso nos versos 6 e 8. Eles começaram a falar um monte de coisa ali, os fariseus, e Jesus simplesmente se inclinou e começou a escrever no chão com o dedo. Aí eles continuaram com aquele papo. E aí, você não vai fazer nada? O que você vai fazer? Ele levantou, falou: se vocês não têm pecado nenhum, atire a primeira pedra. E ele voltou numa boa, agachou de novo, continuou escrevendo no chão. Enquanto isso, foi procurado por um tumulto de gente querendo apedrejar essa mulher acusada de adultério. E Jesus deu um exemplo e uma lição de moral ali, uma exortação quanto ao preconceito. Embora não sabemos os detalhes propriamente ditos da história dessa mulher que foi pega em adultério, mas nós sabemos que a vida dela foi transformada a partir daquele momento. O legal disso tudo, o legal dessa cena, é que no verso 12, no verso 10 a 11, Jesus fala assim: Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá
e abandone a sua vida de pecado. Agora vá. Meu irmão, nada vai tirar a sua identidade de filho para com Deus. Nada. Aquela mulher, ela já era uma mulher separada. Jesus simplesmente diz para ela: vá, siga o seu caminho, mas não peques mais. Ela tinha a sua herança ali já de filha. E a vida dela foi então transformada a partir daquele momento. Qual é a sua história, meu irmão? Quais têm sido os teus acusadores? Quais têm sido as suas lutas? Vamos ver como a vida dessa mulher foi transformada? As palavras de acusação primeiro, os versículos 3 e 4. Os mestres das leis e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Aquela mulher não teve chance de explicação. Aquela mulher não teve a chance de contar o que aconteceu. Aquela mulher não conseguiu se explicar para o povo. Foi logo condenada e logo em seguida, por aqueles mestres da lei e fariseus, ela já seria condenada. Sua salvação foi alguém que sugeriu de ir até Jesus, e Jesus não condena ninguém, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E Jesus estava ali ensinando e começou um tumulto de gritos e xingos, e aquilo enchia a cabeça da mulher, e ela não sabia mais o que ouvir, ela não sabia mais o que fazer, e eu tenho certeza que em determinado momento ali ela deve ter pensado: já era, acabou. O que eu posso fazer? Qual vai ser a minha saída disso tudo? Satanás, você sabe, ele é o acusador, e eu faço questão de ler esse versículo de Apocalipse 12, 10, porque ele é muito importante. Apocalipse 12, 10. Livro de Apocalipse 12, 10, que diz: Então eu vi uma forte voz do céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Meu irmão, o diabo, ele é o acusador. Ele fica o tempo todo esperando algum meio de entrar em nossas vidas, alguma brecha que a gente der. Algum motivo, mesmo que por mais banal que seja, é o mínimo que Satanás precisa para nos acusar e para fazer uma festa em nossas vidas. A mínima brecha que a gente abre é capaz de destruir tudo, é capaz de acabar com tudo. Então tome muito cuidado. Não se ache forte demais, não se ache autossuficiente demais. Vigie, esteja em constante vigilância. Satanás, ele usa as pessoas também para nos acusar, apontar o dedo. Muitas vezes, um fofoqueiro é usado para divulgar e aumentar os seus erros. E algo que eu quero abrir um parênteses aqui sobre fofoca. Fofoca é algo que ocorre, infelizmente, muito dentro da igreja. Fofoca é algo que ocorre demais no nosso meio. E essa é uma história verídica. Foi numa cidade do interior, aqui no Brasil. Eu vi esses dias um pastor, numa pregação de um pastor, ele falando sobre isso, ele contando essa história. Ele contou que o pastor e a sua mulher estavam dentro de casa e a mulher viu um rato. E o homem, ele pegou uma vassoura e começou a correr atrás desse rato. E enquanto ele começava a correr atrás desse rato, ele saiu de casa correndo com a vassoura atrás do rato. E nesse exato momento, a sua vizinha estava passando ali. A sua vizinha que também era da igreja. E aquela vizinha viu aquela cena, o pastor correndo atrás
de algo com uma vassoura na mão. Logo ela pensou: o pastor está batendo na sua mulher. O pastor está correndo atrás de uma vassoura com a sua mulher. E ela, vizinha fofoqueira, foi e contou para a outra. A vizinha mais fofoqueira ainda foi e contou para outra. A outra que era mais fofoqueira ainda, o outro que era mais fofoqueiro ainda, foi e contou para outro. A história foi se espalhando. Logo chegou no ouvido do pastor principal da igreja. O pastor principal da igreja chegou: que absurdo! Nossa, isso não é possível, isso não é verdade. Chamou o pastor que estava sendo acusado e falou: olha, você está sendo desligado da nossa igreja, nós não concordamos com isso, nós não aceitamos isso, então o senhor pode se retirar da nossa igreja. E aquele pastor que estava sendo acusado, ele disse: eu posso, no próximo culto, dar uma saudação final, um tchau para a igreja? E o pastor, ele concordou. Relutou um pouco ali, mas ele concordou. E o próximo culto era o culto que a igreja estava mais cheia. Ele pegou o microfone ali no momento e ele começou a dizer algumas palavras e ele perguntou: a mulher que viu essa cena, ela está aqui hoje? E ela levantou a mão e o pastor pediu para que ela viesse à frente. E ele contou a história verdadeira para aquela mulher. Ele contou o que estava acontecendo. Irmã, você me viu correndo com uma vassoura e você achou que era atrás da minha mulher, mas você não viu o rato passando. E aquela mulher, tomada de vergonha, tomada de sentimento de culpa, ela pede perdão para o pastor. Ela pede perdão para o pastor. E o pastor: você pode fazer um simples favor por mim? E aquela mulher diz: claro, o que o senhor precisa? Pegue um travesseiro com penas de ganso, suba até o mais alto monte da nossa cidade, rasgue esse travesseiro, jogue as penas para o ar e depois, quando você descer, pegue todas as penas e coloque de volta nesse travesseiro. E aquela mulher respondeu: pastor, isso não vai ser possível, eu não vou conseguir fazer isso. E aquele pastor responde: foi exatamente isso que você fez com a minha vida. Foi exatamente isso que você fez com a vida da minha família. Você jogou tudo. Eu sempre vou ficar marcado por isso. Meu irmão, tome muito cuidado com as coisas que você fala. Tome muito cuidado com a sua língua, com as coisas que você fala. Você pode destruir a vida de alguém. Você pode acabar com a vida de alguém por uma simples fofoca, uma simples bobagem. Então, tome cuidado. E mesmo dizendo isso, as pessoas preferem muito acreditar nos boatos. As pessoas preferem acreditar nas coisinhas. Mas Deus está vendo tudo, meu irmão. E sabe a verdade melhor do que ninguém. Se você está ouvindo hoje palavras de acusação, se você está sendo hoje alvo de fofoca, se você está sendo hoje acusado, dizendo que a culpa é sua, ou bem feito, é você. Não tenha medo, porque você tem um advogado junto ao Pai para te defender. Você está sendo acusado, você está sendo mal falado, chame o seu advogado, Jesus Cristo. As pedradas de condenação. Versículos 5 ao 7 diz: na lei Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês tiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. As pessoas já estavam preparadas para apedrejar aquela mulher. Não eram pedrinhas pequenas, eram pedras grandes. Eu não sei se você já ouviu
marroadas de pedra, pedras bem grandes, para acertar e machucar aquela mulher, para ela morrer mesmo. E eu tenho certeza que ali uma pedrada de uma marroada seria o suficiente para matá-la, mas Jesus defendeu aquela mulher e as pedras foram jogadas novamente no chão. O que são as pedradas, meu irmão? As pedradas na nossa vida muitas vezes são palavras duras que nos ferem, acontecimentos que acontecem na nossa vida que nos ferem. Muitas vezes uma palavra dói muito mais que uma pedra, assim como a história que eu te contei agora. Isso pode ter doído muito mais que uma pedra, porque a dor de uma pedra, se ela não matar, ela vai ficar ali, uma ferida, e vai passar. Mas uma fofoca, acusação, histórias que são contadas ao nosso respeito, elas ficam. Quantas pessoas feridas por palavras, por atos, por coisas que foram ditas de maneira errada, na hora errada, estão sofrendo consequências, estão sofrendo coisas que não deveriam estar sofrendo. Meu irmão, Jesus é campeão em remover pedras do caminho das pessoas. Ele mandou tirar a pedra do sepulcro de Lázaro. E quando as mulheres chegaram ao túmulo de Jesus, a pedra já estava removida. Como Jesus livrou aquela mulher das pedradas, Ele também pode livrar a sua vida. Mas se você já está ferido, se você já está dolorido, se já pegou bastante em você, meu irmão, saiba que Jesus também pode curar você. Saiba que Jesus também pode tratar você. Você está sendo acusado, apedrejado, você está sendo linchado. Jesus vai te defender. A escritura do perdão, versos 6 e 8 diz: eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Enquanto as pessoas falavam em acusação, as pessoas falavam em lei e lançavam pedras de condenação, o que Jesus fazia? Jesus estava escrevendo no chão. Não que ele estivesse distraído, não que ele estivesse não dando importância, mas por alguma razão ele fez isso. Esse ato de Jesus chama a atenção, embora o texto não diga aquilo que Jesus estava escrevendo. Isso nos leva a pensar o que teria escrito e para quem escreveu. Muito provavelmente foi para aquela mulher, marcando a sua vida naquele lugar. Jesus estava passando ali por uma situação e ele ensinava as pessoas. Então, o que Jesus teria escrito naquele chão? Talvez não matarás? Se Jesus escrevesse este mandamento, seria para lembrar aquelas pessoas que não adiantava seguir a lei de acordo com os homens e esquecer-se de fazer a vontade de Deus. O que Jesus teria escrito no chão? Amor? Deus é amor. E Jesus poderia ter registrado no chão que Ele mesmo criou a sua essência, que é o amor, que perdoa todos os nossos pecados. O que Jesus teria escrito no chão? O seu nome? Jesus mesmo? A assinatura do seu próprio nome, que tem todo o poder e autoridade, seria autorização para a sua nova vida. Nenhuma lei é maior que o nome de Jesus. Muitas são as palavras que Jesus poderia ter escrito ali. Muitos são os textos que Jesus poderia ter escrito ali. Embora nunca vamos saber o que de fato Jesus escreveu no chão, podemos ter a certeza de que está disposto a começar uma nova história para aqueles que creem em seu poder. Não se esqueça da sua identidade de filho. Agora vá e não peque mais. Também temos a garantia que nenhuma palavra de Deus volta vazia e que nenhuma letra sequer pode ser apagada, porque podem passar céu e terra, porém as palavras de Jesus não passarão. Jesus está escrevendo algo muito bom para você. Jesus está escrevendo algo muito bom para a sua história. Jesus quer e vai escrever uma nova história para você. Se na sua casa, no seu trabalho, na sua rua, na sua cidade, onde a sua história foi marcada por condenação, por acusação, por falas, Jesus pode ali mesmo escrever uma nova história para você.
A Bíblia diz que no céu há livros onde Deus registra os nomes dos salvos e suas obras. Saiba que Deus quer escrever a sua história lá no céu e aqui na terra também. Não se esqueça que enquanto as pessoas estão falando de você, enquanto as pessoas estão te acusando ou mesmo lançando pedras em você, enquanto tudo isso está acontecendo ao seu redor, Jesus está escrevendo uma nova história para a sua vida. Jesus, você está sofrendo, você está sendo acusado, Jesus está escrevendo uma nova história para a sua vida. Não importa se você errou, se você pecou, Deus, Ele te perdoa e te restaura. Então permita que hoje Deus escreva uma nova história para a sua vida. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.